A gente anuncia agora o nosso próximo palestrante, que é o Glauber Piva, diretor da Agência Nacional do Cinema. Ele vai falar sobre o mercado atual da produção independente nos serviços de radiodifusão, abordando a influência da Lei 12.485 neste cenário. Glauber, por favor. Bom dia. Tudo bem? Desculpem-me pelo atraso, tive um atraso de voo e cheguei meio em cima da hora, assim, mas é muito bom estar aqui. Quero agradecer Marcos, agradecer a TV Cultura pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom estar aqui no Senac, estar aqui em São Paulo, para poder falar sobre a lei. Bom, a gente vive um momento importante, uma expectativa, um momento de muito trabalho na Cine, de muito trabalho o pessoal do Fundo Setorial do Audiovisual. Daqui a pouquinho o Rodrigo Camargo vai falar, detalhar um pouquinho melhor os nossos planos para o Fundo Setorial, como é que a gente está trabalhando. Mas é um momento muito positivo para a produção audiovisual, um momento muito positivo para o órgão regulador, que vê que, a partir da Lei 12.485, ganhou um fôlego a mais, um espaço de trabalho, uma perspectiva de trabalho muito relevante, muito positiva, porque a gente, de cara, a gente já percebe o aumento na demanda por novos conteúdos, na TV paga, sobretudo, que é o foco principal da lei, mas também na TV aberta, novos conteúdos sendo propostos, pensados, desenvolvidos para vários segmentos de mercado, combinando muitas plataformas. É um momento muito positivo. A lei, ela tem uma tarefa... Pode passar. É você que passa, né? A lei, ela tem uma tarefa importante de reorganizar a lógica do fomento ao audiovisual no Brasil, né? A nossa grande expectativa com o Fundo Setorial que nasce agora é que ele seja, de certa maneira, ele reorganiza essa lógica de fomento que foi inaugurada em 93 com o incentivo fiscal, com a lei do audiovisual. O Fundo Setorial, eu não acredito que vá substituir, acabar com a renúncia fiscal, mas ele certamente vai implantar no Brasil, oferecer ao setor audiovisual uma nova lógica de fomento, na qual a perspectiva do Estado ser não só aquele que renuncia, mas aquele que é, de certa maneira, parceiro econômico e parceiro também do sucesso da obra, quando a perspectiva seja a carreira artística e não exclusivamente no mercado, a bilheteria, ela vai se apresentar dessa maneira. Então, a Lei 12.485 oferece essa troca de lógica da renúncia para a busca de resultado econômico, de resultado artístico, o compromisso do produtor com toda a carreira da obra, a parceria entre produção, entre a empresa produtora e a televisão, na concepção do projeto, a participação do Estado, o investimento forte do Estado em desenvolvimento de projetos, em uma série de etapas na formação de mão de obra, na regionalização da produção no país. Então, a lei oferece essa perspectiva importante. Vale observar o seguinte: em 2011, o Brasil possuía, que são os dados já consolidados, 59 milhões de domicílios com aparelho de TV. Isso é 99% dos domicílios brasileiros tinham um aparelho de TV. E, naquele momento, nós tínhamos cerca de 160 canais de TV paga e 91 redes de TVs aberta e mais de 240 milhões de aparelhos celulares. Isso é um fenômeno, uma coisa importantíssima, né? Interessantíssima, aliás. Tem mais aparelho de celular no Brasil do que gente, do que habitantes. É uma coisa quase igual ao carro também, que tem mais carro do que gente em algumas cidades do país. Não sei se vocês conhecem essa realidade em algum lugar por aí, né, Marcos? Bom, a média de consumo de televisão no mundo apresenta esse ranking, né? Estados Unidos com 23 horas semanais, Índia, China, Malásia e Turquia com 22 horas, e o Brasil em terceiro lugar
com 20 horas numa média de consumo semanal de televisão, o que é um número alto, 20 horas na frente da televisão. Eu observo que aqui vou combinar um pouco a minha fala, e a Lei 12485 oferece isso para a gente de maneira muito forte, eu acho que isso é importante, combinando uma fala que antes era muito mais restrito, um olhar muito mais dedicado, não restrito, mas mais dedicado ao cinema, e hoje num balanço maior entre cinema e televisão. Isso é importante. Bom, de 2010 para 2011, o crescimento do mercado audiovisual no mundo foi de quase 6%. Mas a internet foi de 19 e alguma coisa, a TV por assinatura foi de 15%, e a TV aberta cresceu muito menos, né? 5,45%. Por que eu trago esse dado? Para chamar a atenção para onde está indo o dinheiro. Isso é importante quando a gente tem que pensar para onde eu vou produzir, com quem que eu quero conversar, quem que vai investir, que janelas de oportunidade que eu tenho para aquele conteúdo audiovisual que eu estou pensando. Vale entender como é que o mercado está se organizando. Em 2008, as receitas com assinaturas passaram as receitas publicitárias, no caso como principal meio de financiamento da televisão no mundo, né? Isso é importante observar. Quando a gente olha as programadoras no mundo, o balanço das programadoras, a gente observa que não é... Isso vale chamar atenção para programadoras brasileiras novas que estão se colocando no mercado agora. Algo que passou a acontecer com a Lei 12485. Queria pedir um copo d'água, se possível. Não é a publicidade que vai oferecer o grosso da receita da programadora. A publicidade compõe essa cena. Mas, crescentemente, o que está sustentando a TV paga e as programadoras de TV paga é a assinatura. Isso é importante a gente entender como o mercado está se organizando, porque aqueles que estão querendo montar programadoras precisam estar atentos a isso. Em 2014, prevê-se que as receitas com assinaturas no mundo serão 15% maiores do que as receitas vindas da publicidade na TV. Então, há que se considerar. A publicidade migra para vários mercados, é crescente na internet, na TV paga ela tem uma participação importante, na TV aberta ainda é importantíssimo, apesar de se saber que os conteúdos de publicidade eles dialogam muito hoje em várias janelas, mas que na TV paga as assinaturas têm uma relevância crescente. Esses dados são importantes sobre a base de assinantes na TV paga no Brasil. Todo mundo sabe que hoje é crescimento chinês já há alguns anos, né? Em 2011, a base de assinantes foi de 12,5 milhões no país. Em 2012, em novembro de 2012, atingimos 16 milhões de assinantes de TV paga no país. Isso é muito, né? O crescimento anualizado, por que anualizado? Porque é de novembro a novembro. De novembro de 2011 a novembro de 2012 foi de 28,3 milhões. E a estimativa é chegar em 2014 com 28 milhões. Ou seja, 25 milhões. Nós estamos falando, portanto, de um crescimento de mais 50%, né, de 2014 sobre 2012. Isso é um crescimento gigantesco, importantíssimo, o que representa para a produção uma oportunidade gigantesca. Para quem quer montar suas programadoras, também uma oportunidade gigantesca. E para os empacotadores, não preciso nem dizer, né? É mais assinatura chegando, portanto, aumento de receita super importante. A BTA, que é a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, projeta entre 35 e 45 milhões de assinantes em 2017. Então, a gente caminha para, imagino eu, a seguir essa projeção da BTA, né, para ter praticamente
aquela quantidade de televisões no país, né, 59 milhões de domicílios, a BTA está projetando um crescimento da TV paga quase que 80% dos lares em 2020, mais ou menos. Chute meu, né? Estimativa minha. Mas a BTA prevê um crescimento muito forte da TV paga. E vamos observar, né, eu estou aqui tentando dialogar as oportunidades que a Lei 12.485 oferece, que a gente vai ver daqui a pouquinho, com o mercado, como ele está se organizando, o mercado de TV paga no país. Bom, vamos entender os principais aspectos da Lei 12.485. Bom, primeira coisa, vale lembrar, essa lei começou a tramitar no Congresso em 2003, ela é de iniciativa do Legislativo, sofreu uma série de alterações e mudanças no transcorrer. Bom, eu posso deixar essa apresentação à disposição da organização do evento, aliás, já está à disposição, estou vendo muita gente preocupada em anotar aí, talvez não precise tanto desespero. A lei começou a tramitar em 2003 no Congresso, passou por uma série de transformações ao longo desse período, e ela foi aprovada no Congresso e sancionada pela presidenta Dilma em 2011, em setembro de 2011. Né? Ela é uma lei que, nesse período todo, nesses 8 anos, 2003, 2011, ela sofreu. As mudanças que ela sofreu foram resultado das pressões naturais do jogo democrático no país, em que todo mundo foi ao Congresso para dialogar com aquela realidade. Esse é o Rodrigo Camargo, que vai falar sobre o fundo setorial daqui a pouquinho. Bom, muita gente, né, as programadoras, as televisões abertas, os produtores independentes, eu sempre destaco que a BPI TV teve uma participação importantíssima, que é a Associação Brasileira de Televisão, de Produtores de Televisão, Produtores Independentes para Televisão, teve uma participação fundamental, mas outros tantos tiveram uma participação importante, o CIAESP, o CICAV, Fundacine e tal, são entidades regionais que agrupam os produtores de audiovisual no país, que foram ao Congresso pressionar os seus parlamentares, juntamente com outros tantos. O resultado é essa lei, a Lei 12.485, que é a lei do SEAC, que define o Serviço de Comunicação Audiovisual de Acesso Condicionado e seus componentes. O que é o SEAC? Primeiro, é um serviço de telecomunicações de interesse coletivo prestado no regime privado. Recepção condicionada à contratação remunerada por assinantes. Ou seja, o SEAC é aquele serviço de audiovisual que é prestado contra algum tipo de pagamento. Tá certo? Portanto, a lei do SEAC não regula TV aberta. Regula outros tipos de comunicação audiovisual que têm destaque na vida real e, portanto, aqui na minha fala, TV por assinatura, mas outros serviços também poderão ser regulados em função dessa lei. É destinada à distribuição de conteúdos audiovisuais na forma de pay-per-view, VOD e canais de distribuição obrigatória. TV Senado, TV Justiça, TV Assembleia, etc. O que é importante saber? A Lei 12.485, ela substitui a Lei do Cabo, porque ela não faz distinção, é a primeira vez que temos uma lei que não faz distinção de plataformas e tecnologias. Por quê? Porque até então, a legislação, o serviço de TV por assinatura, quem fazia e prestava esse serviço por meio de cabo era regulado pela Lei do Cabo. Parece tautológico, né? Mas é isso. Então, para usar o nome das empresas, a NET era regulada pela Lei do Cabo, porque ela prestava serviço por cabo. A Sky, o que hoje é a Sky, a Oi e tal, não eram reguladas pela Lei do Cabo, porque não era por cabo que eles prestavam serviço, mas por satélite, tá certo? Parece bobo, porque a gente está em casa e recebe TV por assinatura, eu assino lá, ligo no número X e tal, e assino. Para mim é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Hoje é, mas não era a mesma coisa. Por isso que em algumas televisões você tinha os canais de distribuição obrigatória
nas que eram por cabo, e nas que não eram por cabo, não tinha os canais de distribuição obrigatório, porque a regulação era irregular. Isso é importante entender. A 12485 ela unifica isso, ela não faz distinção de plataforma, de tecnologias, etc, etc. Bom, qual a estrutura como é que estrutura a cadeia de atividades? Isso é fundamental. A lei ela faz uma segregação de funções muito clara, muito importante, que é entre a Anatel e a Ancine, o que obriga a Anatel e a Ancine a manterem um diálogo permanente, um entendimento permanente sobre a forma de regulação e troca de informações também, porque a Anatel, por exemplo, tem informações importantes que servem para nós, da Ancine, por exemplo, para a cobrança da Condecine, porque existe a participação importante das teles no pagamento da Condecine, etc. E ela define claramente quais são as atividades de comunicação audiovisual de acesso condicionado. 1, produção. Imagino que aqui eu não preciso explicar o que é produção. 2, programação, que vale uma explicação importante, né? A lei vai falar várias vezes em programadoras, e fala em canais em algum momento. Uma programadora é aquela empresa que pode ter um canal ou vários canais, tá certo? A Globosat é uma programadora que tem vários canais. A Turner é uma programadora que tem vários canais. E assim, tá certo? Mas há programadoras que só têm um canal, tá certo? Por que isso é importante? Porque na hora que a gente vai fazer a instrução normativa, e na hora que está entendendo a lei, está lendo a lei, a gente vai entender exatamente, é preciso saber do que está falando. Empacotamento, essa é uma expressão nova, que aparece na lei, portanto, aparece nas instruções normativas, mas que é uma expressão nova. O empacotamento é atividade de empacotar. Quando a Tata liga para contratar a TV por assinatura, ela fala, qual dos pacotes você me oferece? Também tautológico esse meu comentário, mas é isso. A atividade de empacotamento é a atividade de montar pacotes. A lei segrega essas funções. Quem empacota, não programa. Quem programa, pode produzir, mas nem sempre vai cumprir as cotas como... Tá certo? Vou falar um pouquinho mais à frente. E quem empacota, a Ancine, ela tem toda a atividade da Ancine refere-se à produção, à programação e ao empacotamento, mas não à distribuição. A distribuição é uma tarefa de regulação da Anatel. Mas qual a diferença do empacotamento e da distribuição? Se a Tata liga e ela contrata um pacote, aparece todos os canais aquele pacote aparece na televisão dela e tal, qual a diferença? Essa função de montar o pacote pode ser uma empresa ou uma parte da empresa que é regulada, atividades da empresa reguladas pela Ancine. A distribuição é a atividade física mesmo, o cabo passar e chegar na casa, ou o sinal, são funções diferentes e tem a ver com tecnologias próprias que a Anatel regula e cuida. A lei é muito clara e muito específica nisso. Distribuição é regulação da Anatel. Programação e empacotamento é regulação da Ancine. Produção, não há regulação, mas há um fomento que tem impacto na vida real bastante grande, que é a Ancine que faz. É isso. Tá claro? Essa tela é importante. Alguma dúvida sobre ela? Se quiserem me perguntar também, podem. É que a lei não chama mais de operadora. O que a gente chamava de operadora, hoje está segregado em duas funções: empacotamento e distribuição. A operadora, traduzamos agora, Sky, Net, etc. A face invisível é do empacotamento. Tá certo? Para nós, né? Mas, ok, ela é empacotadora, só que ela não é mais operadora, ela pode ser empacotadora, e a função de distribuição, por exemplo, a empacotadora pode contratar uma outra empresa para fazer o sinal chegar na sua casa. Ela empacotou e ela pode ter uma outra função que vai chegar na sua casa. É a distribuição. São funções distintas que a lei segregou para que
as agências também possam tratar separadamente as suas funções. A agência reguladora aqui é a Daniela. Vocês entenderam que não tem direito à pergunta agora, porque senão vocês vão ferir a minha cota de tela, tá certo? Não podem ferir a minha cota de tela, porque senão o órgão regulador vai me punir depois. Vamos lá. Anotem essas perguntas, certo, Marquinhos? Bom, a lei ela define uma coisa importantíssima. E eu estou sem relógio aqui, eu não estou marcando, então não sei se eu vou estourar minha cota de tela também. Estou com esse problema. Bom, a lei define coisas que tem que entrar no nosso cotidiano, tem que entrar no vocabulário, a gente tem que assumir. Canal de espaço qualificado, ou, melhor, conteúdo de espaço qualificado. Acho que não tem essa tela, né? Do conteúdo. A lei define, vai organizar a partir da ideia de um conteúdo de espaço qualificado e de um canal de espaço qualificado. Bom, o que é um canal de espaço qualificado? É um canal que veicula conteúdos brasileiros por 3 horas e meia por semana no horário nobre. Metade tem que ser produzida por produtora brasileira independente. O que é uma produtora brasileira independente? É uma produtora que não tem vínculo com a programadora, nem com a radiodifusora, é de posse de brasileiros, de propriedade de brasileiros. Isso é muito importante, tá certo? Bom, a lei cria uma obrigação de veiculação de conteúdo para as programadoras. Canais brasileiros de espaço qualificado. Então, veicular conteúdos brasileiros 3 horas no horário nobre. Metade tem que ser de programador independente e a outra metade pode ser conteúdo da própria programadora, ou terceirizado e tal, brasileiro. No caso dos canais infantis, são 3 horas e meia, e não 3 horas, porque o horário nobre dos canais destinados ao público infantil e infanto-juvenil é de 7 horas. Me ajudem. Eu acho que é das 11 às 2 e das 6 às 10 da noite. E para público não infantil e infanto-juvenil... Oi, Daniela. 17 às 21. Obrigado, Daniela. E para o público não infantil, não vou chamar de público adulto, para não confundir, achando que é público que não é de crianças e adolescentes, é das 6 à meia-noite, das 18 à meia-noite. Então, isso é importante. Passa lá. Bom, a lei cria a obrigação de veiculação de conteúdo para programadoras, que tem que ter canais brasileiros de espaço qualificado, e determina, portanto, a veiculação de conteúdos brasileiros de produção independente por 12 horas, sendo 3 no horário nobre. Bom, o que é isso? Passa a próxima tela, por favor. O que é isso aqui? Mais uma. Esse aqui. Eu estou preso aqui no microfone, então vou virar aqui. Por causa das cores. Você tem, a cada 3 canais de espaço qualificado, no pacote da Tata, que a Tata contratou, Tata Amaral, que é diretora do Hoje, está no cinema, vão assistir, vale a pena. Você paga o café para mim depois. Opa! Agora eu gostei. Bom, isso daqui foi a alforria da cota de tela. Eu estava incomodado ali atrás daquele púlpito. Bom, volta uma tela só, por favor. As programadoras têm a obrigação de ter conteúdo, de ter canais brasileiros, é de até 12 canais. Se o pacote que a Tata vai contratar, tiver 500 canais, a empacotadora tem, por obrigação, 500 canais de espaço qualificado, tem por obrigação colocar a obrigação dela, o que ela exige é que ela coloque 12 canais brasileiros. Ok? Se tiver 500. Mas se tiver 20 canais, ele vai colocar um canal brasileiro a cada 3 canais de espaço qualificado.
Então, existe uma proporção. Não é que 12 é o mínimo, não é o mínimo. 12 é o máximo que a lei regula, sempre numa proporção de 3, de 1 a cada 3. Ok? Então, existe essa progressividade, na prática já não existe mais, porque o tempo já está avançando. Né? No primeiro ano, era um canal para cada 9, um brasileiro para cada 9, no segundo ano, um para cada 6, e a partir do terceiro, um para cada 3. Já está vigorando, já estamos aí entrando em setembro aí no terceiro ano. Daí essa proporção. No caso dos 12 canais, do pacote da Tata, lá dos 500 canais, 8 canais serão de programadoras brasileiras. 4 canais de programadoras brasileiras independentes. Desses 4, desses 4, não é somado aqui, não vai dar 14. Desses 4, um é de programadora brasileira independente e outra de programadora brasileira independente que não tenha vínculo com radiodifusora. Explico. 8 pode ser qualquer programadora brasileira independente. Com vínculo ou não com radiodifusora, tem que ser brasileira independente. Tá certo? A velha pergunta: os canais da Globosat entram aqui? Entram. Podem entrar. Os outros 4, até 12, os outros 4 têm que ser canais de programadora brasileira independente, sendo que 2 vão passar 12 horas de programação. Esses 2 que vão passar 12 horas de programação, um deles não pode ter vínculo com radiodifusora. Ok? 12 horas de programação brasileira. Um deles não pode ter vínculo com radiodifusora. Claro? Só balance a cabeça, assim, não perguntem nada. Tá claro? Próximo. Bom, acho que é importante dizer o que é o conteúdo de espaço qualificado. Eu achei que tinha tela na sequência. Isso é importante. A lei define o que é conteúdo de espaço qualificado pela negativa. A lei fala: conteúdo de espaço qualificado é todo conteúdo que é exibido, menos, exceto, eu não vou saber de cor, jornalismo, esporte, programa de auditório ancorado por apresentador, programa religioso, horário político, concursos, infomerciais, publicidade e tal. Portanto, a lei define pela negativa. É tudo menos isso. Qual é a tarefa da Ancine? Regular o que sobra, definir o que sobra. Então, tudo bem, quando eu olho lá para a lei, pode parecer óbvio. Não é óbvio. Foi muito trabalho, né, Lima? Foi pegar, então, tirando jornalismo, tirando auditório ancorado por apresentador, tirando concurso, tirando vendas, tirando religioso, tirando político, o que é que sobra? Bom, compreende-se por obras que constituem espaço qualificado as obras audiovisuais seriadas ou não seriadas dos tipos ficção, documentário, animação, reality show, vídeo musical e variedades. Daí alguém me pergunta: então o Big Brother é conteúdo de espaço qualificado? Não, não é brasileiro, tem concurso. Tá certo? Pode ser seriado ou não seriado, desde que... Né? Então... Aí o nosso trabalho vai ser de organizar isso e definir, conteúdo de espaço qualificado é aquilo ali, desde que alguns critérios sejam cumpridos. Alguns critérios fiquem muito claros. E o que é que... Tem alguns eixos, algumas colunas estruturais na regulação, na lei e na regulação. O que é estrutural na lei? O conceito de produção independente. A valorização da produção independente. O que é estrutural na regulação que a gente faz?
essa ideia do poder dirigente sobre o patrimônio da obra audiovisual. Quem é que tem poder dirigente? Como é que eu sei que uma obra é independente? Como é que eu sei que hoje, da Tata, aí está no cinema, vamos pegar uma outra coisa, um outro programa que esteja na televisão. X, não vou fazer propaganda de mais ninguém, tá? Só de você hoje. Como é que eu sei que ele é independente? Bom, primeiro, eu vou ver as cotas, os contratos e ver o patrimônio. Está na mão de quem? Quem é que tem maioria? Né? Então o canal X, a programadora X, está exibindo um produto do Lima, e o Lima fala que é dele. Mas daí a gente vai lá olhar os contratos, a programadora tem 60% dos direitos patrimoniais do equity da obra. Bom, isso não é produção independente. Não, eles têm 49%. 51% estão na mão do Lima. Isso é independente? Talvez. Talvez. Depende se o Lima tem participação proporcional na renda ao que ele tem no patrimônio da obra. Tá certo? Não adianta, o Lima tem 51%. Mas isso acontece às vezes, viu, pessoal? Alguma secretária manda, sem querer, um contrato que não era para ter mandado para a Ancine, e aí a gente descobre que tem um contrato lá de gaveta que fala, não, o Lima tem 51%, só que só vai ter 10% das vendas futuras e tal. Isso acontece. Às vezes, alguma secretária esquece e manda errado o contrato. A gente nunca sabe por que isso chega lá na Ancine, né? E aí... Mas isso é importante, né? Quem é que tem o poder dirigente? É quem tem o poder de controle sobre o patrimônio da obra audiovisual e que permita a ele oferir renda proporcional ao que ele tem, explorar seus elementos derivados, como marcas, formatos, personagens e enredos. Eu vou saber se o desenho lá, a obra de animação X é independente, também se eu observar que a produtora, o Tiago, cadê o Tiago, que sempre faz isso? Se eu perceber que ele tem poder dirigente sobre as obras derivadas, né? O bonequinho que ele vai fazer lá da animação que ele está fazendo com a Cartoon, eu vou ver lá quem é que está explorando esse bonequinho. É a Cartoon ou é o Tiago, ou é a Boutique Filmes? Fiz propaganda dele também. Eu vou observar isso para saber se é independente ou se não é independente. No caso de obra que contenha criações intelectuais protegidas, obras de estrangeiros, será considerada brasileira caso o titular conceda autorização por escrito que permita a exploração econômica da obra pela produtora brasileira. Ou seja, se o Tiago quer fazer Disney no Brasil, essa obra pode ser considerada de produção independente? Se a Disney liberar para ele e falar, olha, beleza, você faz no Brasil, você é o detentor de todos os direitos sobre a obra, beleza, pode. Eu posso trazer uma obra, caso típico, claro, sessão de terapia, que a GNT tem passado. Isso é uma obra de produção independente? Eu não olhei os contratos, estou falando aqui de orelhada, posso... mas é um formato estrangeiro. Pode ser brasileiro? Pode. Se a produtora... Moonshot, é isso? Se a Moonshot tiver, por escrito, autorização para explorar essa obra aqui no Brasil, fazer os contratos e tal, não sei o quê, ok. Né? É isso. Esse daqui é estrutural. A gente quer saber quem é que é o organizador econômico da obra, quem é que tem o poder dirigente sobre a obra. Então eu tenho um contrato com a Fox, mas a Fox quer definir toda a criação artística, né? Todos os talentos é a Fox que define. A Fox aprova o roteiro, define o roteirista, define o diretor, define o elenco principal. Será que esse é um bom debate, essa é uma boa conversa? Não é tão... Será que isso descaracteriza ou não a independência da obra? Essa é uma boa conversa.
Formato? Se for só uma adaptação, se você não tiver esses direitos, ok, eu posso... O Sessão de Terapia é um formato que veio. Eles mexeram no roteiro aqui e tal. Eu tenho a impressão que cumpre cota, inclusive. Mas ok, pode vir o formato. Esta não é a questão. A questão é saber, aquela obra, quem é que tem direito sobre aquela obra? Quem é que a organiza? Quem é que vai... Como é que vai ser a percepção da renda posterior? Bom, no caso de reality e variedades, isso sempre também é uma questão. O formato precisa ser de titularidade do agente econômico brasileiro ou brasileiro independente. Tá certo? Pode ser brasileiro não independente ou independente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente, aí, voltando ao Big Brother, se eu importar um formato da Endemol, Fremantle, Zodiac, posso fazer aqui? Pode fazer, só não vai cumprir cota. Por quê? Porque, no caso de reality, a gente... Por que a gente não excluiu o reality? O debate é longo, mas, sobretudo, porque não é a Ancine que inclui ou exclui o que é conteúdo de espaço qualificado. Quem define o que é conteúdo de espaço qualificado é a lei. E a lei não exclui o reality. Eu enfatizo muito isso, e o mesmo raciocínio vale para obra vídeo musical. Para que a gente possa superar os nossos preconceitos, né? Porque isso foi alvo de um debate muito grande. Minha cota de tela está acabando, pessoal. Bom, volta lá. A obra de tipo vídeo musical, constituída por show ou performance musical, pode cumprir cota? Pode, nos canais específicos de... o que a gente chama de canais vídeo musicais. Aqueles canais que fazem isso, se tiver propriedade, se tiver respeitado tudo aquilo que eu falei antes, pode cumprir cota. O caso de... Bom, variedades é a mesma coisa, vamos lá. Horário nobre já falamos, vamos lá. Alguns impactos da lei. O que a gente já observa é isso. O aumento no registro de obras e licenças para veiculação na TV entre 2011 e 2012. Isso aqui é dado de março de 2013. Teve um aumento de 95% no número de pedidos de CPB, que é o Certificado de Produto Brasileiro. Aumento de 202% pedidos para CRT. E 66 programadoras se credenciaram na Ancine, sendo 22 estrangeiras e 44 brasileiras. Observem que esse número é um número muito inferior à quantidade de canais. Estamos falando de programadoras, portanto, tem muitos canais aí debaixo desse número. Bom, os canais de programadoras de TV paga credenciados da Ancine. Canal Espaço Qualificado, ou seja, que passam 3 horas e meia de conteúdo brasileiro por semana. Tem 108, esse dado aqui é de 5 de abril, portanto, muito atual. Tem 108 canais que tem que passar 3 horas e meia por semana de conteúdo brasileiro de espaço qualificado. 3 horas e meia por semana. Isso quer dizer o seguinte, os canais estrangeiros de espaço qualificado têm que passar esta quantidade por semana. Canais brasileiros de espaço qualificado com 3 horas de conteúdo por dia são 26. Os canais brasileiros de espaço qualificado que passam 12 horas de conteúdo por dia são 4. Bom, a partir de setembro de 2013 haverá demanda, estimativa nossa, de 65 mil horas por ano de programação destinada a conteúdo brasileiro. 65 mil horas por ano. É óbvio que quando a gente... Volta uma tela só. Quando a lei saiu, muita gente, nós na Ancine, inclusive, falamos, pô, 3 horas e meia por semana é muito pouco. Pô, sacanagem, a cota tinha que ser maior, isso é injusto e tal. Na França é muito mais, na Espanha é muito mais, nos Estados Unidos sempre foi maior e tal. Aqui são 3 horas e meia. Ok, eu também acho que devia ser mais. O resultado do jogo democrático apontou para esses números. O fato é que, a partir de setembro, nós vamos ter 65 mil horas por ano de programação destinadas a conteúdo brasileiro do espaço qualificado. Claro que não são 65 mil horas de primeira exibição. Tem reprise que está aí e tal. Até porque a gente
Eu tenho que produzir muito e muito bem para poder cumprir isso, se fosse só a primeira exibição. Que vai performar mais ou menos 5,5% do total de horas de programação para os 138 canais que eu falei atrás, agora há pouco. Dessas 65 mil horas, 41 mil horas serão de conteúdos de programadoras independentes, de produtoras independentes. Né? Ok. Então, a gente está vendo um mercado se sedimentar no Brasil. Né? Isso é importante. Quanto é que... Quem é que é responsável por alavancar essa produção, por financiar essa produção? Não é o Estado. E a lei não fala que, olha, essas cotas só serão cumpridas se o Estado der dinheiro para ela. Se o Estado der dinheiro para as produtoras ou para as programadoras brasileiras ou estrangeiras, e aí sim... Não é essa a questão, não é o Estado que é o responsável por isso. Mas a lei permitiu que o Estado, criou no Estado, um instrumento importante sobre o qual o Rodrigo vai falar logo depois, antes que eu seja catapultado daqui. O fato é que a gente tem a estimativa de colocar muito rapidamente, celeremente, nós temos problema de operação, nós temos limite de gente para fazer isso, né, Rodrigo? Eu não sei se o Rodrigo pode falar isso, mas eu posso. Então, nós temos pouca gente para fazer isso. A lei nos deu mais ou menos 800, 900 milhões nesse ano para poder colocar de dinheiro, de novo, novos recursos que foram para o Fundo Setorial, para a gente estruturar um Prodave. E esse Prodave, ou seja, nós estamos falando que a gente pode colocar esse ano 800 milhões de reais na rua. Isso é muito. Exige gente que... A lei não nos deu isso, o Ministério do Planejamento também não nos deu essa quantidade de servidores. Vai haver, de todo esse dinheiro, a lei determina que 30% sejam investidos no centro-oeste, norte e nordeste do país, o que, por óbvio, já gerou uma organização da região sul, que é super saudável, e também, por óbvio, e também saudável, a Ancine está preparando um destaque para Minas Gerais e Espírito Santo, para poder atender essa demanda de regionalização. E aí, eu nem olho para ele ali, porque ele fica levantando a placa, eu fico nervoso. Sistema público de TV, TVs comunitárias e universitárias. Próximo. Bom, vai ampliar o acesso, induzir o aprimoramento de obras e canais, surgiram programadoras brasileiras, vai estimular a interação entre vários elos da cadeia produtiva. Outro dia eu fui numa programadora estrangeira, falando como aumentou a demanda de produtores brasileiros, mas ainda como os produtores, muitos produtores, não vou generalizar, têm dificuldade de desenvolver um bom projeto, dificuldade de ler as instruções normativas da Ancine, e que eles, no canal, acabam fazendo um tipo de curadoria para os produtores e tal, o que a gente observa lá da nossa parte, porque eu respondi, eu falei, poxa, vocês também? Porque nós também ficamos ali o telefone o dia inteiro com o produtor ligando para a gente, falando, Glauber, como é que resolve isso? Como é que eu faço aquilo? E nós lá para dentro brigando conosco mesmo para poder dar celeridade, agilidade, racionalidade para aquilo que a gente está fazendo. Então, certamente, esses elos vão estar mais fortalecidos, o que vai exigir também uma profissionalização maior de muita gente. Conversava outro dia também com a Tata, inclusive, falando sobre isso. Falei, pô, Tata, precisamos profissionalizar o mercado, as produtoras têm que crescer. Próximo. Certamente estimula a diversidade, a complementariedade dos aspectos econômicos, e a ampliação do acesso às fontes da cultura brasileira. Eu acho que, com isso, passa aí, eu agradeço. Obrigado. Obrigada, Glauber. Bom, agora a gente vai abrir 20 minutos para perguntas e respostas. Como eu sou uma agência reguladora boazinha, vou repetir as instruções para quem não estava aqui ainda. A gente pede que as perguntas sejam sucintas e que as pessoas se apresentem antes de fazer. Tá? O Lucas, que está em pé ali, vai fazer as inscrições. Por favor, levante a mão quem tem questões. Lembrando que a Daniela fez curso de agência reguladora na Ancine, que ela trabalhou lá com a gente. Eu quero agradecer aqui ao Lima, que trabalha comigo, que ajudou a montar a apresentação. Tá bom? Olá, bom dia. Eu sou o Rafa Calil, da Dua 2. Eu queria perguntar uma coisa que a Lei 12.485 ela já aponta para esse caminho, enfim, de trazer as operadoras de telefone para telecomunicação,
O fundo setorial tem aquele lance de pegar, acho que uma parte do chip, lá, do imposto do chip, enfim, mas... Assim, aí eu entendo que já existe um movimento de pensar a cultura audiovisual além da televisão e do cinema. Mas vocês têm alguma previsão de quando, de fato, a gente consegue, de repente, sei lá, aprovar um projeto na lei só para web, por exemplo, ou só para mobile, enfim, mas de trabalhar com novas tecnologias mesmo e sair das mídias tradicionais? Perguntinha. Claramente, não tenho previsão. Mas isso é conversado? Mais claramente ainda, eu acho que você está correto com a tua ansiedade, e se a gente for trazer mais dados aqui, a gente veria aqueles dados que eu mostrei no começo, tão interessantes sobre a TV por assinatura, poderia ter trazido outros para mostrar o crescimento da web, a quantidade de horas que as pessoas assistem audiovisual na web, etc, etc. Eu acho que tem que ser rápido. Mas a gente fez uma conversa antes de começar a fazer as INs, falando qual é o tamanho da nossa perna, como é que a gente vai fazer. A lei permite o CA, que é todo audiovisual que paga, né? Exibido contra pagamento. Só web dá? Dá, mas a gente teria que ter um esforço regulatório muito maior e político também, porque claramente o foco da lei dos legisladores foi regular a TV por assinatura inicialmente. Eu acho que a gente vai chegar nisso, mas eu não arrisco um palpite de data. Não arrisco mesmo, e acho uma pena, porque eu acho que deveria ser rápido. Sou o Rodrigo, sou produtor também. Eu tenho um problema que eu acho que boa parte dos produtores estão sofrendo, que é a coisa do CPB qualificado. Tanto que eu estou pesquisando o assunto. Optar pela definição do que não é. O que não é, Ancine criou uma brecha para a interpretação subjetiva do que é jornalístico, né? A lei diz que não se qualifica o que é majoritariamente jornalístico, mas não define parâmetros para mensurar o quanto uma obra é jornalística. Os documentários estão isentos disso, mas uma obra igual a minha, eu tenho um programa de TV, que é um programa de variedades, mas o fato dele ter uma abordagem que pode ter um elemento jornalístico, que é a base de qualquer programa, né? A gente conversa e tal, eu fui negado e não fui aprovado por causa disso, mas minha obra não é jornalística. Eu queria entender quais são os critérios, se a Ancine pensa em rever isso, porque cai por terra muito do que foi falado aqui. Só uma correção, não é a Ancine que deu um grau de subjetividade. Você respondeu já na sua própria pergunta. Foi a lei que não definiu claramente isso, não foi a Ancine, foi o Congresso. Mas aí fica, na dúvida, não. É isso que eu não entendi o porquê. Não, na dúvida, não. Não está definido. A área isso. Técnica, talvez não esteja claramente, eu não tenho a lei toda de cabeça aqui. Eu chequei. Mas, talvez não esteja claro, eu não sei. A IN 100, isso sim, a IN, que a gente chama de IN geral, mas a área técnica tem algumas orientações, mas eu acho realmente que tem uma zona cinzenta entre o jornalístico e o documentário. É um enfrentamento que a gente tem que ser, talvez, você possa nos ajudar, possa nos provocar assídua e insistentemente para falar, diretoria, vocês têm que pensar. E essas provocações são feitas claramente. Teve negado? Entra com recurso e faz a diretoria pensar, porque daí é a diretoria que se manifesta. Mas demora um pouquinho para fazer isso, não faz tão rápido assim. Bom, primeiro, eu sou Tata Amaral, diretora do filme Hoje, que está em cartaz. Obrigada, Glauber. Obrigado pelo almoço que você vai pagar depois. Tá bom. Da Tangerina, entretenimento. E eu quero fazer um comentário e depois uma pergunta sobre os direitos patrimoniais da obra. Eu acho que essa lei é, para a gente, um avanço muito grande, porque quando a gente, no passado, produzia para a televisão, e a Tangerina produziu algumas obras, em muitas circunstâncias a gente nem constava como produtor, né, com o direito patrimonial. E essa lei agora ela vem atender, eu acho, né, a contratos mais justos nesse sentido, né, que espelhem mais, né, a natureza do negócio, né, e da produção, quando a gente passa a ter os direitos patrimoniais. Um outro comentário em relação a isso é que, às vezes, você... Exige muita informação e muita regulação para fazer valê-la, né? Senão a lei fica ali, exatamente. Se a gente não tiver acesso aos contratos, então a gente tem dificuldade de regular. Não, exatamente. Mas é muito bacana, né? Porque, enfim, garante, né, ao produtor que ele seja dono da sua obra.
E aí, só uma observação, por exemplo, Antônia, né, 100% da tangerina, mas até, acho que fevereiro de 2012, a gente participava das receitas em 18%. Ou seja, né, o direito patrimonial é totalmente nosso, mas a gente tem parceiros que recebem receitas, inclusive O direito alegórico. Né? Exatamente. Mas a titularidade, por exemplo, nos garante licenciar para quem, né, eu decido para quem eu licencio. E até 2012, porque depois fez 5 anos, né, depois de 5 anos a gente não divide mais as receitas com os sócios da lei. Então a nossa participação nas receitas é maior, mas o patrimonial sempre foi nosso, né? Então nem sempre a participação nas receitas, é isso que eu queria dizer, ela é proporcional ao patrimônio, né, à patrimonialidade. Hoje, já há algum tempo, não só depois da lei, mas mesmo antes da lei, a Ancine já trabalha por isso. Por isso que eu fiz a... Não foi exatamente uma brincadeira, foi uma revelação do esquecimento das secretárias, né, que mandam... Porque a gente regula, a gente tem cobrado, a gente tem... E algumas programadoras realmente têm tido problemas porque a gente tem falado, não, desse jeito não, né? Às vezes a programadora investe o artigo 3º, o 3º-A e... Ah, estou entendendo o que você está falando. Então a gente quer ver os contratos. Isso não pode acontecer, isso está errado. Isso que você está me falando está irregular. Porque você tem que ter receita proporcional, esse é o entendimento da Ancine, não dá para ter 100 e 18. 100 e 18... Mas é porque eu tenho sócios da lei do audiovisual, tenho sócio na Globo, tenho os outros coprodutores. Não, os produtores... Somados, sim, mas a gente então, precisa... os produtores somados. Não dá para eu dar palpite sobre os seus contratos agora. Mas essa lógica enunciada do jeito que você fez, tem problemas. Mas é isso, né? Eu quero ter parceiros, então você vai Parceiro fatiando, você pode ter, não né? tem problema. Os parceiros vão ter receita proporcional à sua parte, a parte do equity. Não dá para você, única dona, ter 100% e a distribuidora fica lá com... A distribuidora, mais, tá. E, bom, então era esse comentário. E a minha pergunta é o seguinte, eu acho que eu vejo, né, que tem um cuidado da lei com esses 30% das regiões, etc., mas eu vejo que existe um perigo muito grande de concentração. Né? É uma lei que, cá entre nós, eu acredito, né, que ela tem uma vocação democrática, né, de tornar a televisão acessível ao produtor independente, que, por sua vez, deve espelhar a sociedade brasileira de uma maneira mais ampla, né, do que simplesmente alguns canais que definem o que a população brasileira vai assistir. No entanto, acho que o grande risco que a gente corre hoje, não sei, eu queria ouvir vocês, é a concentração de produção. Queria que você falasse um pouquinho disso. Me explica melhor a pergunta, que eu não entendi. Concentração em que termos? Em termos de que poucas produtoras produzem bastante, produzem uma parte significativa. Queria saber se vocês veem isso como um risco, se vocês têm uma tabulação aí desse primeiro ano para devolver se essa é uma inquietação que não corresponde à realidade ou se é nesse sentido, né? Eu não acho que conteúdo o qualificado, quem produz, quantas produtoras, etc. Eu não acho que o primeiro ano seja uma boa forma de avaliação. Acho que a gente precisa de um tempo maior, 3, 5 anos, não sei, para entender como é que o mercado está se organizando. Até porque o primeiro ano está sendo cumprido com base no que já tinha produzido, com base numa conformação do mercado que é concentrada. É concentrada. Regionalmente é concentrada. E dentro dessas cidades, também em alguns bairros, tem uma concentração. Assim, isso vale observar. Eu e a Milena somos de Sorocaba. Cadê a Milena? Estava sentada ali. Somos de Sorocaba, mas a gente vê. Então, quando a gente ouve fora daqui, pô, Rio e São Paulo, você fala, São Paulo é capital, meu cara. E algum, né? Vila Leopoldina, assim, não é assim em todo lugar. Então, acho que é preciso de um tempo. A lei tem uma tarefa, Tata, que é evitar a concentração.
Como é que você evita a concentração? Pela lei. Né? Primeiro, fazendo investimento descentralizado. A gente ainda não fez. Não conseguimos gastar o dinheiro da lei descentralizadamente. Haverá um tempo para isso. Uma vez o dinheiro chegando na ponta, nas pontas, tem um tempo para maturação, para esse dinheiro fertilizar, brotar, crescer, frutificar. Um tempo para isso. Não é no primeiro ano, não é com uma amostragem do primeiro ano, seria distorcido. Segundo, que tipo de investimento a gente pode fazer, precisa fazer no Nordeste, ou no Norte ou no Centro-Oeste, que é o que a lei destaca. E aqui eu me lembro de uma reunião que eu fui, não sei, Palmas, eu acho, não sei, fui falar da lei, e fiz uma reunião com o pessoal da BD, e uma pessoa da BD, lá da região Norte, virou para mim e falou: Glauber, a gente não quer dinheiro para produzir direto, não quero dinheiro na minha obra. O que eu quero é que vocês coloquem uma grana num tipo de parceria, e que, exemplo citado por ele, quero que a O2 venha aqui e seja curadora do meu projeto, ou de 5, 6 projetos. Eu quero que a conspiração, dizia ele. Por quê? Ele falou: eu quero aprender, eu quero transferência de tecnologia, transferência de inteligência, e não só de recurso. Não é só o dinheiro que eu preciso aprender como é que eu faço um orçamento direito, como é que eu converso com a televisão. Outro dia me perguntaram isso. Como é que eu vou lá na Turner conversar com a Turner? Citando a Turner, porque a Daniela está lá no fundo. As pessoas, como é que eu chego na televisão? Para quem que eu pergunto lá? É na porta de quem que eu bato? As pessoas não têm informação simples. Eu tenho uma boa ideia. Eu falei: você precisa de um projeto, uma ideia. Como me disse uma produtora outro dia, a ideia é a inimiga do projeto. Né? Uma boa ideia não resolve nada. Você tem que ter um projeto. Né? Qual é o público? Quanto tempo? É obra seriada ou não é seriada? Qual a cara dele? Com quem que eu vou conversar? Eu não vou chegar com um documentário num canal que não tenha vocação para exibir um documentário. Eu ia citar, mas achei melhor não. Não vale a pena. Eu tenho que aprender. Qual é a grade? Que tipo de grade que a HBO trabalha? 45 minutos, 52 minutos, 56 minutos por hora? Como é que é isso? Eu vou chegar numa obra... eu vou chegar no Cartoon e vou propor uma animação de 13 episódios, mas isso atende ao que eles querem? Ou eles só contratam 52? Ou eles querem 26? Mas cada episódio é de 13 minutos, 9 minutos, 11 minutos. Como é que é a grade deles? Como é que eles trabalham? Eu preciso conhecer o meu parceiro. A televisão é minha parceira. E, para isso, esse tipo de informação, algumas produtoras já têm. Outras não têm. O investimento do Fundo Setorial vai ser, inclusive, para isso. Tem que formar técnico, tem que formar gestor das empresas, né? Isso em vários lugares. Né? Tem que permitir esse tipo de, aspas aqui, coprodução nacional, que é isso, esse tipo de curadoria, por exemplo. Nós vamos fazer investimento via Pronatec, muito forte no país, muito forte, para a formação de técnicos no país inteiro, uma parceria importante com o Ministério da Educação. É isso que promove desconcentração. Agora, quem corre atrás, quem já... É claro que tem um nível de maturação em algumas empresas que outras empresas vão demorar mais para ter. A lei quer fazer isso. Nós temos algum tempo para fazer isso. Acho que a gente consegue. O líder do microfone é ele ali, ele que sabe para quem é. Acho que ele tinha pedido aqui também. Eu não sei, é que ele que está com o microfone ali. Olá, eu sou o Fabrício, da Clube Filmes. Eu tenho uma dúvida com relação à questão da classificação das produtoras para captação, porque eu acho que, assim, com essa questão de você tornar o mercado mais profissional, e acho que isso vem acontecendo, você tem a curadoria da distribuidora ou do canal, você precisa passar por isso, ou seja, você precisa apresentar um contrato, e se você já passou por essa curadoria, você já fez o projeto, já tem alguém que está avaliando que você vai fazer aquilo, você ainda tem que passar por uma coisa que é ter a classificação para conseguir captar aquele dinheiro. Existe algum pensamento em fazer uma reforma nisso? Sim. Está na pauta nossa, inclusive, já hoje, ordinariamente. Você está se referindo à IN 54, que é a IN de classificação de empresa que vai captar recurso incentivado. Tá certo? Vale lembrar
que a tradição do cinema brasileiro é de produção sem parceiros, né? O cinema brasileiro, a política de fomento no Brasil, e eu tenho participado disso há quase 4 anos, né? Chega o projeto, a produtora, qualquer que seja o nível dela, portanto, independente do orçamento que ela apresente, que tem aquele projeto, ela chega com o projeto. Se ela cumpriu todos os critérios documentais e técnicos que as instruções normativas previam, a Ancine dá um carimbo ali, liberado para captação. E o cara vai ao mercado, ele vai testar no mercado se aquela obra dele... A Ancine, não, tradicionalmente, não exige essa parceria, essa curadoria, essa parceria mesmo, seja com distribuidora, principalmente com distribuidora, falando do cinema. Isso, para mim, é o cachimbo que entorta a boca, né? Porque a gente vai se acostumando a projetos que acabam não tendo consequência no mercado. E muitas vezes a gente ouviu, muitas vezes, o produtor se remunera na produção, distribuidor na distribuição, exibidor na exibição, e é o produtor que fala isso, falando, olha, depois que eu fiz, já me remunerei, eu não tenho compromisso com o depois. Se ninguém vir, se a minha mãe assistir e gostar, eu estou feliz e beleza. Esse é um problema. O fundo setorial ele vai introduzir uma outra lógica, que é a lógica da parceria na concepção do projeto e na consequência dele. Isso é importante. A IN 54 vai passar por alterações, sem a menor dúvida. Já está em vias, não posso adiantar aqui porque tem um grupo de estudo tratando disso, mas vai passar por alterações. E não sei o nível da sua empresa, mas, de qualquer maneira, fique atento a isso. Vai haver consulta pública em algum momento, é bom participar desse debate. Pessoal, a IN de Controle do Tempo está me informando que nós temos mais 2 perguntas. Meu nome é Léo Sassin, sou da Clipe Produtora de Porto Alegre. Eu gostaria de perguntar algumas coisas para ti, também pegar o gancho do nosso amigo ali que estava comentando que existem, por exemplo, está tendo uma dificuldade muito grande na diferença de jornalismo para documentário. Se a Ancine não poderia criar uma regra para resolver essa diferença, né? Uma forma clara, um critério claro, né? Existem situações de continuações da mesma série que antes eram classificadas como documentário, depois da lei virou jornalismo. Não sei se mudou alguma coisa dentro da Ancine. Classificado por quem? Não. Pela própria Ancine. Antigamente, a Ancine classificava o mesmo produto de uma forma, depois da lei, não sei se mudou a pessoa lá dentro, enfim, da classificação, mas existe alguma forma de... não sei se vocês têm alguma regra clara entre as mesmas pessoas que fazem esse parecer, pode existir diferenças. Então, se existisse uma forma de vocês normatizarem isso, claramente... Léo, eu confesso a você, e a você que, assim, eu estou um pouco surpreso com a força com que esse tema está aparecendo aqui. Porque isso... Não, eu estou entendendo o que vocês estão falando. Não sei se entendeu. Diversos produtores está acontecendo a mesma coisa. Na hora de classificar, de vez ser documentário, dizem que é jornalismo. Eu estou entendendo ou vice-versa. Tá claro. Então, vice-versa, não. Ninguém fala que jornalismo é documentário para cumprir cota, acho que é difícil. Mas eu estou impressionado com isso e respondendo muito claramente. A gente fez um debate muito intenso na época da IN100 sobre isso, os limites do documentário, do jornalístico, como foi... Não foi pouco debate. E da diretoria, isso saiu de cena, isso não voltou para a diretoria como um tema. Estou sabendo agora que isso é um tema preocupante e que está impactando na vida de vocês. Eu acho que a gente precisa trazer isso para... Eu vou levar isso para casa para a gente poder discutir, trazer isso. Agora, repito o que eu falei, vocês têm que nos provocar formalmente, né? A Ancine, o Estado responde sempre às provocações formais que ele recebe.
Façam isso. Como eu poderia chegar... Se embarreirou, entra com recurso. Entra com recurso e pede para a diretoria analisar excepcionalmente o caso. Porque isso está parando na área técnica. Certo. Não é na diretoria. Provoquem a diretoria para se manifestar. Tá certo. Obrigado. Precisamos encerrar, né? Rapidinho, voltando um pouco no projeto só. Quando você fala que eu vou entrar, por exemplo, com um projeto ou com um produto, vai para Cartoon, que faz com 3 episódios, tal. E eu não conheço a emissora, porque eu não conheço a emissora. Você não está estimulando que eu crie pequenos cartazinhos das emissoras com pequenas produtoras ou produtoras normais, grandes, que aí eu tenho já o canal, já conheço a emissora, conheço o canal, sei como ele trabalho já por demanda para ele. Eu sou produtor independente, mas eu fico dependente do canal. Você não estimula isso, porque como é que eu vou conhecer o modo de cada canal trabalhar para fazer projetos adequados para cada um, se eu não tenho acesso a como cada um trabalha, para o meu projeto ser redondo? Simples. Duas questões. Assista a televisão. Não, Veja, mapeie, cronometre, veja. Liga para as pessoas. A Daniela Vieira, lá da Thunder, fez um sinal assim, liga para a gente. Vai atrás, marca lá uma reunião, fala, como é que vocês falam? O que eu posso apresentar para vocês? E segunda coisa, a nossa área de fiscalização, a gente vai ver quantos % dos seus CPBs, dos seus conteúdos, estão com quem? Se a partir de um percentual você só fizer com o canal X, você deixa de ser uma produtora independente. Não, você tem vários canais abertos. Para você manter a independência, você precisa de vários. E para que o canal consiga cumprir cota, ele precisa contratar de muita gente também. Senão, vira terceirização. E isso vai contra o espírito da lei, aquilo que a gente quer fazer. Eu quero agradecer muitíssimo vocês, a oportunidade de estar aqui, Marcos. Agradecer ao Senac pela oportunidade, a Daniela. Eu tô saindo da Ancina daqui 3 semanas, então, para mim, ter vindo aqui para São Paulo, na minha terra, para cá, poder falar com vocês, para mim foi um prazer enorme. Obrigado mesmo. Valeu.